Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, a liturgia da palavra hoje nos apresenta mais um capítulo do Evangelho de Mateus, que na verdade inicia um bloco composto por 3 capítulos, denominado de Sermão da Montanha. E já neste nome, neste discurso chamado de sermão, nós temos uma informação importantíssima. São Mateus, um dos primeiros evangelistas que escreveu sobre a vida de Jesus, na verdade desejava apresentar Jesus como um novo Moisés. Tal como Moisés, no Antigo Testamento, que havia sido perseguido pelo faraó, que decidiu matar as crianças do Egito, do mesmo modo Jesus precisa também fugir para o Egito, graças à perseguição de Herodes às crianças com menos de 2 anos. Do mesmo modo como Moisés, no Antigo Testamento, segundo a tradição, teria pronunciado 5 grandes discursos, denominados de Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Assim também Jesus pronunciou 5 grandes discursos, 5 grandes sermões. O primeiro deles, o Sermão da Montanha, que ouvimos. Mas além deste, o Sermão do Reino, com as parábolas do Reino, o Sermão da Missão, o Sermão da Igreja e o Sermão do Fim dos Tempos. Tal como Moisés, que no templo, ou melhor dizendo, na montanha, no alto, se revela como amigo de Deus, assim também Jesus, que segundo Mateus é o novo Moisés, sobe ao monte e lá se revela Deus. Nós ouvimos, é o versículo 1. Vendo as multidões, diz Mateus, Jesus subiu a montanha e sentou-se, em seguida começou a ensiná-los. Portanto, Jesus, para Mateus, aqui neste discurso, é o novo Moisés que se apresenta com um sermão introdutório. E como se inicia este famoso sermão? Felizes, ou seja, agraciados, bem-aventurados são os pobres em espírito. Mas o que a palavra de Deus quer dizer com pobres em espírito? Na Sagrada Escritura, meu irmão, minha irmã, pobre é primeiro aquele desprovido de recursos, aquele que não tem dinheiro, que não tem bens, que não tem poder, influência, aquele que muitas vezes é injustiçado, vítima da maldade e da desonestidade. Em segundo lugar, na Sagrada Escritura, pobre é também todo aquele que se encontra em uma situação limite, como que à beira do abismo. É pobre na Sagrada Escritura a viúva sem ninguém para protegê-la, sem ninguém que lhe garanta seus direitos. É pobre também o leproso, o que se encontra com uma doença incurável, terminal. Seria pobre hoje aquele que está na UTI, aquele que vive em sua própria pele um câncer, ou quem sabe, aquele que foi vítima da morte, aquele que perdeu alguém que amava, aquele que se encontra abandonado, sozinho, na sarjeta, em um abrigo. Todos esses que foram esquecidos,
Todos esses que se encontram numa situação de calvário são também pobres. Mas uma terceira forma de enxergar o pobre na palavra de Deus é esta, pronunciada por Jesus: pobre em espírito. O pobre em espírito é, na verdade, aquele que é rico de Deus. O pobre em espírito é aquele que aprendeu a fazer de Deus sua segurança, é aquele que aprendeu a depositar em Deus sua confiança. E neste caso, independentemente de ter bens ou não, o pobre é, na verdade, um homem, uma mulher de fé. É pobre em espírito quem faz como São Francisco, que enxergou no desapego uma virtude de se aproximar de Deus. Antes, a pobreza era vista como escândalo, humilhação. A partir de Francisco, que morreu há 800 anos, a pobreza se torna agora uma virtude. E por isso, há 8 séculos, o testemunho de Francisco ainda comove milhares de homens e mulheres mundo afora. É nesta convicção de um pobre rico de Deus que Jesus pronuncia as bem-aventuranças que ouvimos. Esta primeira bem-aventurança, na verdade, meu irmão, é a bem-aventurança de quem se abriu para Deus por inteiro. Alguém que entendeu que a meta de vida é Deus e não o dinheiro. A prioridade da vida, o sonho da própria vida é, na verdade, ser de Deus e não ter coisas. Será, meu irmão, minha irmã, que olhando desta forma, eu e você podemos nos dizer pobres em espírito? Será que eu e você somos ricos de Deus? É verdade que muitos de nós, mesmo não tendo riquezas, bens e sucesso, somos arrogantes, gananciosos e trapaceiros como o diabo, sempre buscando uma maneira de lucrar, de enganar, de se dar bem, sempre pensando no acúmulo, nas coisas, no material, no aqui e agora, nunca no céu. As bem-aventuranças, meus irmãos, minhas irmãs, devem nos fazer olhar para nós mesmos e nos perguntarmos se somos felizes por termos Deus. Um cristão que se sente revoltado porque não tem lucro, um cristão que se sente infeliz porque não tem a vida que o outro tem, este, na verdade, não aprendeu a enxergar Deus como sua riqueza, sua alegria. Olhando dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, você provavelmente irá concordar que é completamente impossível que haja acordo entre esta teologia da pobreza de Jesus com aquela diabólica teologia da prosperidade pentecostal. Nunca, nunca para Deus os bens, o que realmente importa será uma casa. Nunca para Deus a bênção será dinheiro e prosperidade. Nunca. Para Deus, bênção mesmo é viver unido a Ele. Para Deus, bênção mesmo é ter as virtudes de Jesus, o pobre por excelência. É Jesus o bem-aventurado e pobre no espírito. É Ele que eu e você deveríamos imitar. E aqui me permita uma palavra para os que frequentam o mundo virtual
e que muitas vezes vivem embriagados de uma certa febre, seguindo grandes gurus, coaches, líderes e especialistas de coisa nenhuma, que são muito bons em frases feitas e que todos os dias publicam em perfis do tipo pensando como um vencedor, ou quem sabe homens de fé bem-sucedidos. Esse, meu irmão, minha irmã, é na verdade o bom e velho charlatanismo. Não é possível compactuar desejo pela riqueza, acúmulo de bens, ganância cega com a palavra de Deus. Ou somos de Deus, ou somos do mundo. Ou temos o nosso coração e nosso tesouro em Deus, ou fazemos dos bens nossa riqueza. Portanto, celebremos esta Santa Missa e fixemos os nossos olhos em Cristo. Que eu e você, ouvindo suas palavras no Evangelho, desejemos aprender de Jesus como confiar nossa vida nas mãos de Deus. Que eu e você, mesmo trabalhando diariamente, lutando em prol do nosso sustento, ganhando o salário suado em vista do nosso pão de cada dia, mesmo assim, mesmo tendo sonhos, querendo ter um pouco de conforto, mesmo querendo dar aos nossos filhos algo que não tivemos, mesmo assim, que eu e você nunca nos esqueçamos que a nossa meta é ser como Cristo e não como alguém bem-sucedido neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.